Quando eu falo de radiciação, eu inevitavelmente tenho que falar sobre o quê? Sobre racionalização. Define-se matematicamente que eu não posso ter raízes no denominador. E eu tenho 3 situações para me livrar das raízes no denominador. Primeira situação, você tem uma raiz quadrada no denominador. O passo a passo, vou fazer 2 vezes para você entender o que eu quero te mostrar. O passo a passo aqui é, você foi treinado desde, sei lá que série, talvez sexta, a olhar para isso e me dizer, legal, você tem raiz no denominador, eu multiplico por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo, note, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é ou não é 1? É. Então, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Multiplicar por raiz de 3 no numerador e por raiz de 3 no denominador só está preservando o valor, tá ok? Só estamos preservando o valor. Então tá lá. Aí você vai escrever a mesma coisa de uma maneira diferente. Isso vai nos dar o quê? Isso vai nos dar 2 que multiplica a raiz de 3. Te dá 2 raiz de 3. Atenção agora. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 3. Raiz quadrada de 3 na 1, que multiplica 3 na 1, nos dá 3 na 2. Isto é 2 raiz de 3. Aqui é quadrado. 2 vai dividir o 2 lá, vai sobrar 3. Então, 2 dividido por raiz de 3, matematicamente falando, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 2 raiz de 3 sobre 3. Aí você vai dizer, ok, racionalizou, ó, eliminou a raiz do denominador. Certo, você aprendeu a fazer isso, só que tem um problema, você esqueceu por que faz isso. Então vamos lembrar por que você faz isso daqui. Deixa eu limpar isso tudo, você vai começar me respondendo uma coisa. A raiz do denominador é uma raiz o quê? Quadrada. Então você vai pegar e vai pôr aqui, ó, raiz quadrada no numerador e raiz quadrada no denominador. Perfeito. Me diga, qual é o expoente, olha bem comigo, qual é o expoente do radicando lá dentro? O expoente do radicando é 1. Se o expoente do radicando é 1, perceba um detalhe, o radicando nesse caso era 3, então você vai por aqui, ó, 3 aqui e 3 aqui. E eu vou te perguntar, qual era o radicando que eu tinha lá? Professor, era 1. Qual é o índice da raiz em questão? Professor, o radicando é 1 e o índice é 2. De 1 para 2, falta 1 que você bota aqui, 1 que você bota aqui. Então isso na verdade é 2 que multiplica a raiz de 3, dividido por raiz quadrada vezes raiz quadrada, que vai dar raiz quadrada, 3 na 1 vezes 3 na 1, que vai nos dar 3 na 2, raiz quadrada de 3 na 2, isso nos dá 2 raiz de 3, tudo isso dividido por quanto? Dividido por 3. É por isso que isso acontece assim. Tá, professor, mas o que isso muda? Não é a mesma coisa que antes? É a mesma coisa, mas muda quando você chega nessa história aqui, ó. 1 sobre a raiz quinta de 3 ao quadrado. Vamos fazer com calma? Se você fizer com calma, você vai me dizer o seguinte, professor, a raiz lá no denominador é uma raiz quinta. Então eu tenho que multiplicar por raiz quinta em cima e por raiz quinta embaixo. Perfeito. O radicando, esquece o expoente dele, o radicando é o quê? É 13. Então você bota 3 aqui e bota 3 aqui. E aí você me responde uma coisa. Qual é o expoente do radicando original? É 2. De 2 para 5, quanto que falta? Falta 13. Então você bota expoente 3 aqui e expoente 3 aqui. É nesse lugar que as pessoas erram. Quando as pessoas esquecem o porquê a gente coloca aquela raiz em cima, aquela raiz embaixo, as pessoas vão errar neste ponto e é isso que a gente não quer, ok? Não queremos erro naquele ponto. Então, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, no numerador, eu vou ficar com 1 vezes qualquer coisa, vai nos dar raiz quinta de 3 na 3, que vale 27, dividido por raiz quinta vezes raiz quinta, olha o que vai acontecer. Vai te dar raiz quinta. 3 na 2, que multiplica 3 na 3, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Isso vai nos dar 3 elevado à quinta potência. Logo, você vai ficar com raiz quinta de 27, tudo isso dividido por raiz quinta de 3 na quinta, corta e corta, vai nos dar exatamente o quê? Exatamente 13. Qual foi o processo? O processo foi eliminar a raiz do denominador. Então, pode ser que seja uma raiz quadrada, pode ser que seja uma raiz de qualquer outro índice. O processo que você usa é esse que você está vendo aqui, legal? E aí, eu quero te mostrar uma coisa que é o seguinte, pode haver uma terceira hipótese clássica, que é você encontrar o quê? Um número que tem uma parte real, uma parte racional e uma parte irracional no denominador.
Qual é o teu objetivo? O teu objetivo é eliminar a raiz do denominador. Não adianta você querer multiplicar por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo. Você tem que lembrar de uma observação lá da matemática básica. Eu vou pôr ela aqui, ó. Ups. Observação. Peraí. Observação. E você vai lembrar do seguinte. Chama produto notável de uma soma por uma diferença. E você vai me dizer que eu tenho lá, olha só, A mais B que multiplica A menos B. Produto notável de soma por diferença. Qual é o resultado disso daqui? Professor, o resultado desse produto notável está na nossa próxima aula, na semana 3, é o quê? A vezes A, que vai nos dar A quadrado, B vezes B, que vai nos dar B quadrado. É sempre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Dá uma olhada. Você tem ou não tem aqui, ó, no denominador, 2 mais raiz de 5. É verdade, professor, 2 mais raiz de 5. Como é que você faz para eliminar aquela raiz de 5 do denominador? Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar o numerador e o denominador por 2 menos raiz de 5 dividido por 2 menos raiz de 5. Ou seja, como aqui tem mais, você vai botar menos lá. Se aqui tivesse menos, você ia botar mais lá, certo? Esse é o passo a passo. Tem que trocar, né? Tem que gerar o produto notável de uma soma por uma diferença. No numerador, a gente fica com 3 que multiplica 2 menos raiz de 5, dividido por 2 mais raiz de 5, que multiplica 2 menos raiz de 5, é quadrado do primeiro, que dá 4, menos o quadrado do segundo, ó, vai matar a raiz, que o quadrado de raiz de 5 é 5. Logo, isso nos dá 3, que multiplica, vai ficar na minha cabeça isso? 3 que multiplica 2 menos raiz de 5, dividido, que traço medonho, dividido por 4 menos 5, que vai nos dar menos 1. Vou continuar aqui, tá? Do ladinho. O que vai acontecer? 3 dividido por menos 1 vai nos dar menos 3, que multiplica 2 menos raiz de 5. Nada impede que a resposta ficasse desse jeito, tá ok? Nada impede que a resposta ficasse desse jeito. Você vai pegar e vai fazer o quê? Vai me dizer que eu tenho ou pode deixar o menos 3 evidenciado ou pode multiplicar. Menos 3 que multiplica 2 vai nos dar menos 6. Menos 3 que multiplica menos raiz de 5 vai nos dar mais 3 raiz de 5. Essa é a leitura que a gente tem para quê? Para racionalização, certo? Essa é a leitura que eu tenho para racionalização. Professor, são os 3 casos clássicos de racionalização. Raiz quadrada, raiz não quadrada e numa parte racional somada a uma parte irracional, ok? As pessoas esquecem disso, perdem tempo nisso em algumas situações e tem caminho muito claro para esse processo. Não dá para ignorar essa história, legal? Me diz uma coisa, você está aqui até agora, você está curtindo? Não esquece, deixa o like. Por que deixar um like é importante? Porque quando você deixa esse like, você diz pro YouTube, né, como se o YouTube fosse uma pessoa, você diz, ô, seu YouTube, olha só, esse careca barbudo aí, ele é relevante, viu? Ele falou uns negócios lá e eu realmente entendi, curti essa ideia. Você também pode dizer pro YouTube que você não gostou desse negócio, você pode dar dislike, não tem problema nenhum, porque ele vai dizer, olha, esse conteúdo do careca aí não é importante para pessoas com o perfil tal, sei lá. Eu prefiro que você dê o like. Mas deixa um like, mande comentário, dê oi, né? Isso é bem importante. Ajuda a difundir o canal de maneira geral. Continuando com a nossa ideia, passei do momento merchandise. Continuando com a nossa ideia, a gente vai admitir a seguinte relação. Olha comigo, exercício do Cefet de Minas do ano de 2017 e ele pergunta o quê? O valor da expressão, olha comigo, o valor da expressão menos 1,3 com um tracinho em cima, você vai dizer, caramba, professor, que raios é menos 1,3 com um tracinho em cima? É o que a gente chama de uma dízima periódica. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu escrevo, vou esquecer o sinal, tá? Só vou por aqui, ó. Quando eu escrevo 1,33333 pontinhos, eu estou indicando que eu tenho uma dízima periódica. Dá para abreviar essa repetição toda? Se eu colocar aqui, ó, 1,3, e eu indico que quem repete a dízima dessa história é o 0,333. Então, olhar para 1,3 com um tracinho em cima é entender que eu tenho aquilo, professor. E se fosse, vou inventar aqui, ó, 2,333.
47 com aquele tracinho lá em cima do 47. Quer dizer que era 2,474747. O fator de repetição nessa história é 47. Isso é uma dízima periódica. Se isso é uma dízima periódica, me diga, isso é a mesma coisa que 1 mais 0,333333. E eu vou te perguntar, como é que a gente interpreta uma dízima periódica? Bom, primeira pergunta, dízima periódica simples. Quem é o número que está repetindo? É 3. Está repetindo de quantas em quantas casas? De uma em uma casa, tá ok? Está repetindo de uma em uma casa. Obrigado, Alex. Está repetindo de uma em uma casa. Então você vai pegar e ver por aqui, ó. Isso é a mesma coisa que o 3 dividido. Como é de uma em uma casa? O valor que repete dividido por. Como é de uma em uma casa, você vai dividir por 9. Professor, então, peraí. E aqui? Como é que ficaria esse? Isso é 2 mais 0, 47, 47, 47 e assim por diante. Isso é a mesma coisa que 2 mais. Qual é o número que repete nesta dízima exemplo aqui? Professor, o número que repete nessa dízima é 47. Então você vai pegar o número que repete 47 e vai pôr ele aqui, ó. Me diga, repete de quantas em quantas casas? Professor, repete de 2 em 2 casas. Então é 2 mais 47 de 2 em 2 casas dividido por 99. Se fosse de 3 em 3 casas, dividido por 999 e assim por diante. Isso é uma dízima periódica simples. Então quer dizer que menos 1,3 com um tracinho em cima, que é o indicativo de dízima, é a mesma coisa que 1 mais o quê? 1 mais 1 terço, né? 13 e 9 vai nos dar 1 terço. Tirando o mínimo dessa história, nos dá 4 terços. De verdade, o que nós temos aqui, ó, tem um menos na frente, menos 4 terços, tudo isso, menos 2. Menos 4 terços, tudo isso, menos 2, dividido, olha que bonitinho, peraí, deixa eu fazer um tracinho um pouquinho mais reto aqui, dividido, olha que simpático, por quanto, professor? Por raiz de 3, dividido, por raiz de 3, tudo isso mais 2. Professor, eu vou ter que racionalizar. Perfeito, você vai ter que racionalizar. Se você vai ter que racionalizar, você vai me dizer o seguinte, olha, vou lá no numerador. O numerador é igual a, o mínimo do numerador é menos 3. Menos 3 que multiplica, menos 3 dividido, o denominador do numerador é igual a menos 3, é igual a 3. Deixa eu apagar esse 3 daqui. O que vai acontecer? 3 dividido por 3 vai dar 1 vezes menos 4 dá menos 4. 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Sobre, olha comigo, raiz de 3 mais 2. Então, de verdade, eu tenho menos 10 terços dividido por raiz de 3 mais 2. Você quer ver uma coisa? Dá para dizer que raiz de 3 mais 2 sozinho é a mesma coisa que raiz de 3 mais 2 sobre 1. E aí, olha comigo, quando eu tenho uma divisão de frações, deixa eu pôr aqui, ó, não entendeu. Professor, por que 3 por 10? Por que 3 por 10? Eu não sei onde que você está falando, Alex. Por que 3 por 10? Eu não sei onde que você está falando em 3 por 10, desculpa. Não sei, tá? Me dá uma mensagem aqui, a gente já vê onde é que você está falando em 3 por 10 nessa história. O que vai acontecer? Quando a gente levar esse raciocínio em conta, olha comigo, se eu coloco aqui para ti, ó, isso aqui era um exemplo, deixa eu colocar um outro exemplo. Se eu escrevo A dividido por B, tudo isso dividido por C sobre D. A gente preserva a primeira fração, A vezes B, e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é D sobre C. Lembra de uma coisa? Qual é o oposto de 7? Professor, o oposto de 7 é menos 7. Qual é o inverso de 7? O inverso de 7, certo? O inverso de 7 é a mesma coisa que o quê? O inverso de 7 é a mesma coisa que um sétimo. Qual é o oposto de 2 terços? É menos 2 terços. Qual é o inverso de 2 terços? São 3 meios. E
Alguém colocou aqui, por que não poderia ser 10 por 3 ao invés e não 3 por 9? Tu diz aqui, vou presumir que seja aqui, ó, 3 dividido por 10 daria exatamente 0,3 e não 0,33333. Quando a gente trabalha com uma dízima periódica, a gente está falando da soma dos infinitos termos de uma PG, de razão, nesse caso, 1/10. Então, por causa disso, na hora que você vai trabalhar com os termos da PG, você acaba chegando nessa expressão que a gente tem aqui. A gente vai falar mais pra frente, eu vou fazer uma aula extra falando de dízima periódica, número misto, porque eu acho que é importante, vou publicar ela aí na próxima semana, provavelmente, para fortalecer essa ideia. Mas esse é um conceito de matemática básica e se eu escrevesse lá, só para reforçar essa ideia, se a gente tivesse escrito, ó, é um exemplo, ignore, não tem a ver com exercício, se eu tivesse escrito 0,4 é a mesma coisa que 4/10. Mas se eu escrevo para ti 0,44444 e assim por diante, infinitamente, me diga quem é o número que está se repetindo. Professor, o número que está se repetindo, que faz parte dessa dízima periódica, é o 4, então o número que repete é 4. E pergunta, repete de quantas em quantas casas? Professor, repete de uma em uma casa. Então você vai pegar e vai dividir ele por 9. Se tu pegar a tua calculadora aí agora, Alex, e dividir 4 por 9, ela vai te dar o quê como resposta? 0,44444 e assim por diante. Isso é o que a gente chama de fração geratriz da dízima. E isso daqui, ó, poderia ser abreviado assim, 0,4 com aquele tracinho ali em cima para indicar que o valor que se repete é o quê? É o 4. Fez sentido agora? Fez sentido? Né? Dá um ok aqui se fez sentido, senão a gente vai falar disso numa aula lá especial dessa parte mais básica da matemática, mas que também é muito relevante. Agora, dá uma olhada comigo no seguinte. Nós estávamos aqui, ó, divisão de frações, ok? Estávamos aqui, divisão de frações, e eu vou te perguntar uma coisa. Se nós chegamos até este ponto, deixa eu colocar uma reta para a gente continuar lado a lado aqui, o que nós temos lá embaixo? Lá embaixo nós temos menos 10 terços dividido por raiz de 3 sobre 2 mais 1. Se eu inverter o denominador, vai ficar menos 10 vezes 1, que nos dá menos 10, dividido por 3, que multiplica a raiz de 3 mais 2. Certo? Dividido por 3, que multiplica a raiz de 3 mais 2. Então, o 3 multiplicou tudo ali. Aí eu vou racionalizar. Quando eu for racionalizar essa expressão, que bom, Alex, que você entendeu, ótimo. É simples, mas às vezes a gente esquece desse pormenor. Dá uma olhada comigo. Quando a gente vai trabalhar com essa expressão, tem um 3 lá, mas o 3 não tem nada a ver com a raiz. Então você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar numerador, que vai ser o quê? Raiz de 3 menos 2, dividido por raiz de 3 menos 2, para produzir o produto notável. E aí vai ficar o quê? Menos 10, que multiplica raiz de 3 menos 2, dividido por 3, que multiplica quadrado do primeiro, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3, menos quadrado do segundo, que vai nos dar 4. Então a gente acabará com o quê? Acabará com menos 10, que multiplica raiz de 3 menos 2, dividido 3 menos 4, vai nos dar menos 1 vezes 3, vai dar menos 3 lá embaixo. A resposta final disso vai ser 10, que multiplica raiz de 3 menos 2, tudo isso sobre 3, por quê? Porque negativo com negativo vai nos dar o quê? Positivo, ok? Negativo com negativo nos dá positivo. Essa é a relação, trabalhando não só a dízima periódica, mas trabalhando também a ideia da racionalização, perfeito?